Olá, bem-vindos a mais um programa Fortemente. E eu quero falar hoje sobre um conflito que acontece normalmente entre pais e filhos na adolescência. Você já deve ter percebido, se você tem um adolescente, que normalmente essa fase é uma fase onde os conflitos aparecem mais. O adolescente, ele é espetacular, essa fase é linda, essa fase da vida. Porém, é uma fase onde eles estão numa confusão interna. Há muitas coisas que estão ligadas às dúvidas que eles têm deles mesmos e não estão relacionadas necessariamente aos pais. Mas às vezes os pais se precipitam, às vezes conseguem entender que é uma fase que você precisa soltar um pouquinho mais a corda, que não é aquela criança, embora muitas vezes, como ele está numa fase de transição, um dia parece que você está diante de uma criança e no outro dia você já vê que não é mais uma criança, já está parecendo um adulto. Por quê? Porque como ele está nessa fase de transição, ele também está buscando o seu lugar ao sol. E aí o que acontece? O conflito se dá exatamente porque ele quer logo chegar na fase adulta, né? Ele quer logo ser dono do seu próprio nariz. Ele quer logo completar seus 18, 20 anos, ter seu salário, seu emprego, para ser independente. E está doido para envelhecer, para ser adulto. E já os pais já estão no caminho inverso, doido para voltar à idade, doido para rejuvenescer, doido para serem mais novos. E aí olha só a confusão, porque os pais também estão num conflito interno diante da idade chegando e os adolescentes estão num conflito interno, querendo sair da idade que estavam, querendo chegar na idade mais avançada. Mas o que é mais importante vocês, como pai ou a família, observar? O adolescente é natural, nessa fase, dar um afastamento familiar, que se afasta para criar a tribo dele. Ele quer os amigos da idade dele, ele quer sair com esses amigos, às vezes ele não quer muito sair com a família, com os pais, não quer dar uma de Nutella, sabe? Filhinho de Nutella. Então eles querem um pouco de independência. É claro que se você trabalhou isso na primeira infância, na segunda infância, será um pouquinho, pode ser que seja um pouco mais fácil, mas se você não trabalhou, não adianta chegar nessa fase e querer a ferro e fogo colocar limites que deveriam ter sido colocados antes. E aí você vai ouvir o que não quer e às vezes eles vão realmente se rebelar. Mas não por conta de que eles querem se rebelar. Eles estão em busca de um desligamento para um vínculo num novo grupo, que são o grupo da idade deles. Então, é natural, não significa que eles estão abandonando os pais, que eles deixaram de amar a família, não. É natural, eles estão querendo um grupo para se identificar, um grupo que a gente chama até de tribo, né? A tribo deles. A segunda coisa que você precisa observar nessa fase é que eles podem, devido a esses conflitos ou outras coisas que poderão ter acontecido sem que a família saiba, como por exemplo, às vezes bullying que ele sofreu e não contou, a família não soube, alguns abusos morais ou às vezes até mesmo abusos sexuais. Então nessa fase começa a pipocar, né? Então ele pode ter uma depressão na fase da adolescência, ou uma ansiedade, talvez até chegar a o que a gente chama de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então você precisa ficar atento a isso, né? Uns, por conta de traumas sofridos, podem ter ideação suicida. Então
Então isso é importante você ficar atento. Automutila, não se usa mais essa palavra, né? Automutilação, mas eles se machucam, eles se cortam, eles, em alguns lugares, por exemplo, coxa ou braço, aonde vai ficar coberto, aonde a família não veja, onde ninguém perceba. Então fique atento, converse com o seu adolescente, às vezes ele está mais precisando de uma conversa amiga do que uma conversa severa de limites e de cortes. Até a próxima!